Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu vim aqui falar sobre como eu converti o meu Instagram em um SaaS. Um SaaS chama Software as a Service, então é basicamente vender meu software com recorrência, em que as pessoas assinam, né? Igual você assina algumas coisas, você assina um software e eu ganho com a recorrência. Então, como é que eu converti o meu Instagram em um SaaS usando inteligência artificial? Porque a gente precisa falar sobre isso em todas as palestras, aparentemente. Na minha também. Então, esse é o meu Instagram, se vocês não me seguem ainda, altamente recomendo, mesmo se você não. Quer dizer, não sei se eu recomendo se você não tem impressora 3D, porque você pode começar a querer ter uma impressora 3D. Então eu posto conteúdos muito legais e videozinhos bem legaisinhos sobre impressão 3D. E contando um pouco da historinha, vamos ver se vai passar. Não passou. Você consegue clicar no vídeo para mim, no primeiro? Eu comecei a postar no Instagram sobre impressão 3D em agosto do ano passado e consegui uns vídeos altamente virais. Porque eu comprei um monte de palito de dente, de palito de churrasco, aqui essa caixa de palito de churrasco, em que eu fui na distribuidora, comprei um monte de palito de churrasco, fiz uma caixa de palito de churrasco e consegui 34 milhões de views na minha caixa de palito de churrasco. E o outro vídeo também, que eu sou muito famosa na internet pelas minhas caixas de palitos de dente também. Tenho diversos palitos de dentes. Essa em formato de estrela já está com 30 e poucos milhões de views lá. Mas eu tenho em quadrado, estrela, até tenho uma ali para vocês verem depois. Inclusive, depois tem uma mesinha com umas coisinhas que eu faço ali, se vocês quiserem ver sobre impressão 3D. Essa também fez muito sucesso na internet. Inclusive, como esses vídeos aqui não são falados, né, são só com música no fundo, russo, o que você imaginar de língua comentou nesse vídeo muito loucamente, assim. Então, só contando um pouco de como eu cheguei nisso, né? Eu comecei na impressão 3D, eu sou dev, eu acho que não apresentei isso, mas eu sou desenvolvedora iOS, minha stack principal é Swift, 10 anos de experiência. Já trabalhei em empresas grandes aí, tipo Uber, PicPay, estava na gringa fazia um tempo, e em 2023, minha filha estava pequenininha, e eu consegui minha primeira vaga para gringa, tipo, trabalhando como dev iOS para uma empresa de fora. Ela tinha 5 meses só, mas eu falei, é bom aqui, eu vou pegar essa vaga e foi uma empresa muito legal mesmo de trabalhar. Mas quando caiu meu primeiro salário em dólar, sabe o primeiro salário em dólar, assim? Aí eu tava conversando com meu marido e ele falou, eu acho que você vai gostar de ter uma impressora 3D. Eu falei, será? Vai só ocupar espaço lá, vai ficar parado o tempo todo. Mas eu decidi comprar. Comprei a minha primeira impressora 3D. Ela era pequenininha, comecei a fazer uns negocinhos legais, comecei a gostar do rolê e blá blá blá. E era perto do Natal e eu vi que tinha concursos de modelos de Natal. Aí eu pensei, eu queria fazer um negocinho de Natal, né? Só para lançar no concurso lá. A minha filha tinha 6, 7 meses. Eu não dormia à noite. Não dormia, eu estava cansada o tempo todo. E eu queria modelar um negócio em 3D. Eu abri uns vídeos no YouTube de Fusion 360 que tinha comandos de teclado, não sei o que, não consegui. Tipo assim, traduzir aqueles vídeos com o meu cérebro completamente deprivado de sono para modelar. Aí eu descobri um negócio que você pode modelar com programação. Falei, opa, programar eu sei. Programar eu sei. E daí eu mexi lá nesse tal desse programa e consegui fazer o meu floquinho de neve com o nome dentro. E essa é uma das coisas legais de programar para impressão 3D, que ele fica customizável. Então, literalmente você chega aqui, escreve seu nome, baixa e consegue imprimir na sua impressora em casa de qualquer nome, né? Nunca tive um modelo com tanto sucesso quanto esse. Eu tentei replicar milhões de vezes, esse aqui é o mais famoso de todos. Nunca mais consegui fazer tanto sucesso. Agora, 2 anos depois, teve 11 mil downloads únicos, não é nem de pessoas tipo gerando vários nomes. Então, assim, nunca mais conseguirei chegar nesse nível, mas
tá tudo certo, é sempre o primeiro, né? E para quem não está familiarizado com a impressão 3D, deixa eu só passar um pouquinho sobre o processo normal, né? Para imprimir na impressão 3D, você precisa de um arquivo STL. Você pega o arquivo STL, aí você passa num fatiador que vai converter aquele arquivo, que é como se fosse uma imagem, só que em 3D, para um negócio que a impressora entende. Aí você vai ver que ele faz como se fossem linhazinhas, que ele basicamente vai explicar para a impressora exatamente o caminho que ela tem que passar. Isso aqui é uma arte por si só, tá? Tem 1 milhão de configurações e tal, mas enfim, basicamente nas impressoras mais novas você fecha o olho, confia e funciona. E o terceiro passo, que é o que manda, que a impressora enxerga, que é um arquivão G-code impossível de entender, nem tente, né? Só, esse aqui é bruxaria. Mas esse é o processo normal. E, obviamente, depois você vê o negócio saindo na impressão, que é muito legal. Você vê um arquivo sendo imprimido em 3D, né? É super legal. Opa. E onde é que eu entrei, né? Eu falei que eu programo para impressão 3D. Eu programo o STL, eu programo lá no início. Então, esse STL ele precisa vir de algum lugar. Tem muitos na internet, absolutamente muitos, mas o que eu vou criar? E eu crio STLs com programação. E é aqui que eu me encontrei, digamos assim. Que é o passo menos um, né? O que é a modelagem 3D que eu faço? E é esse aqui que eu uso, tá? OpenSCAD, muito legal. Open source, gratuito, licença comercial, full, comunidade gigantesca. Não gigantesca, mas. Enfim, é altamente. Toda semana tem build novo saindo lá no GitHub. O pessoal tá sempre adicionando features. Então, assim, tem um monte de nerd por trás de entregar um software de modelagem feito para programação. Muito legal. E eu ainda uso essa. É muito legal, mas é difícil, tá? A linguagem é bem esquisita e a ideia não é muito boa, mas a gente vai dando um jeito. E essa biblioteca aqui, que é os nerds do passo acima, que falaram assim, vamos transformar essa linguagem em um negócio um pouquinho mais bonitinho. E aí você instala a biblioteca e daqui a pouco, nossa, agora tudo faz muito mais sentido, muito mais fácil de usar. Se você quer mover o objeto para a direita, você escreve right. Para a esquerda, você escreve left. É bem mais alto nível, sabe? Você sente uma programação mais ok. E a grande vantagem, que é o da programação para impressão 3D, é que os modelos são customizáveis, são paramétricos. E é nisso que eu criei a minha marca, digamos assim. Você pode chegar lá naquele floquinho de neve, digita seu nome, baixa o STL com o seu nome, manda imprimir. Não tem que aprender Fusion, você não tem que aprender programas aleatórios, difíceis de usar. Você entra, digita o nome, baixa e imprime. E é isso que eu comecei. O que no começo, quando eu comecei no Instagram, eu achei que ninguém ia achar isso aqui legal, né? Falei, eu vou postar, só vou postar para programador que tem impressora 3D. Tipo um nicho do nicho, assim, isso aqui de pessoas, achei que ninguém ia gostar. Aí as caixas de palito viralizaram e daqui a pouco, tipo, as pessoas olharam e falaram, peraí, dá para customizar? Eu não preciso modelar, eu não preciso fazer tudo zero, é só eu digitar o nome que funciona? Eu falei, sim, é só digitar o nome que funciona. Eles, eita, que legal! E daí eu fui crescendo em cima disso. E recentemente que eu resolvi tentar transformar isso na minha empresa, né? Faz 2 semanas que eu pedi demissão do meu trabalho para tocar isso aqui. Então, eu comecei o Instagram em agosto do ano passado, quando a empresa que eu estava me demitiu. Layoffs normais, era uma startup americana que não estava indo muito bem nas pernas e tal. Aí eu fui demitida, falei que comecei o Instagram e tal. Eu acabei conseguindo outra vaga, mas, putz, isso aqui estava indo tão legal que eu pedi demissão e agora estou focando nisso aqui, ganhando muito menos, trabalhando muito mais, mas é meu e quem sabe um dia vai pra frente, sabe?
E quando eu quis transformar isso aqui em empresa, o caminho que as pessoas geralmente pensam na impressão 3D é vender meus itens, né? Vender o Feliz Páscoa ali, vender o item físico. Mas primeiro que eu não sou muito boa de venda, tipo, eu só de ficar pensando assim, eu vou ter que vender um, e daí eu vou ter que, tipo, me esforçar para vender mais um. Eu vendo um, ganho, sei lá, 20, 30 reais de lucro, e daí eu tenho que fazer tudo de novo para vender mais um. Não é isso que eu queria. Eu faço programação, eu sou programadora, eu gosto de software, eu quero vender meu software. Então foi nisso que eu resolvi criar o SaaS, né? Resolvi criar meu próprio site para distribuir os meus próprios modelos. E essa é a ideia, cobrar assinatura pelos meus modelos. E aí que eu usei IA, né? Eu estava no meu trabalho, meu marido me ajudou, e a gente trabalhando em período integral, com uma criança em casa, e ainda assim a gente conseguiu levantar uma plataforma de modelos customizáveis em 2 meses, né? Sem IA seria absolutamente impossível. Deu trabalho pra caramba, mas sem a IA levaria pelo menos 1 ano para levantar um MVP, sabe? E eu vou explicar um pouco alto nível aqui o que a gente usou. O que eu decidi? Eu decidi que o core, que eu considero o core do meu negócio, são os meus modelos 3D customizáveis. É por isso que as pessoas me seguem no Instagram, é por isso que as pessoas estão assinando e pagando pela plataforma. Então, isso eu ainda codo, eu sento e programo eles mesmos. Só que eu programo com o Cursor, então é um programa meio cheating, assim. Porque o Cursor, para quem não conhece, é uma IDE com inteligência artificial que autocompleta para você magicamente. Ele basicamente adivinha o que você está pensando e você começa a codar e ele te ajuda a terminar, sabe? Ele adivinha o que você está pensando e vai fazendo. Então, eu codo manualmente, mas eu diria que ele me ajuda uns 50% do código, sabe? No Cursor, eu abro a minha pasta com todos os meus modelos, ele simplesmente entende o jeito que eu faço as coisas, ele entende as minhas bibliotecas que eu criei, como é a programação, eu tenho bibliotecas compartilhadas entre os meus modelos, que eu reuso entre os modelos, funções, helpers, enfim, e ele aprende como eu gosto e ele coda metade para mim. Mas eu ainda codo, eu sento lá e programo os modelos. Mas assim, um modelo 3D, em questão de programação, bem mixaria, sabe? São scripts de 500 linhas, não tem nada muito complexo. 500 linhas, 200 linhas, às vezes é minúsculo. O que é mais difícil é o 3D em si, né? Tipo, eu faço coisas de encaixe. Eu imprimo uma vez, não encaixou, aí tem que imprimir de novo com 0,1 a mais. Esse é o negocinho ali que tem que fazer. Mas o código, assim, for loop, if, função, não tem arquitetura, não tem thread, não tem absolutamente nada. É muito simples, assim. Em comparação com o trabalho que eu fazia antes, é extremamente simples. Mas é bem legal. Bem divertido você ver o código saindo como uma coisa real. Então, só pra ver, o curso, tipo assim, que você começa a digitar e ele, tipo, ele mudou aqui, ele já imagina o que você vai fazer. Às vezes ele dá uma pirada, mas uns 80% das vezes ele me ajuda, assim, a fazer as coisas. E aquele é o core, aquele é o codo, e todo o resto é o Claudinho que faz pra mim, né? Claudinho é sensacional, todo mundo, eu espero que conheçam, quem não conhece, daqui a pouco você está querendo assinar o plano de R$500, que eu já assinei, mas o Claudinho fez absolutamente tudo o resto para a gente. A plataforma, front-end, back-end, o customizador, admin, features, todo o resto foi o Claudio que fez. Alguns diferenciais da minha plataforma que não tem por aí, por exemplo, coisas bem simples. Ao invés de você fazer o upload de um SVG, você fazer o upload de uma imagem e ele converter para SVG lá no site. Cloud faz um conversor de SVG para mim. Pronto, tá lá. E as pessoas reclamaram que as imagens não imprimem muito bem porque está muito fina. Cloud me faz um negócio que engrossa a linha da imagem. Claro, não é só isso, né? A gente tem que ficar massageando um pouquinho.
ir subindo e tal, mas sabendo pedir, quebrar o problema em vários pedacinhos, e daí vai fazendo os pedacinhos, o Cloud sensacional. E só basicamente, né, a gente, em 2 pessoas, em 2 meses, no tempo livre, assim, tipo, depois que a criança foi dormir, dando um jeito, a gente lançou MVP. E MVP, tipo assim, MVP mesmo, sabe? Quinta noite a gente falou, acho que dá pra lançar. Aí sexta de manhã eu lancei. Eu tava louca pra lançar, falei, deu um monte de problema, tá? O e-mail de confirmação não ia quando as pessoas cadastravam, tava cheio de bug, tinha pouco modelo lá, e eu tava pedindo para as pessoas pagarem por pouquíssima coisa, assim. Mas deu certo, as pessoas começaram a pagar, e você fica, opa, tá chegando dinheiro aqui. E, é, e aos poucos a gente vai lançando, né? Vai fazendo. E essa aqui é a carinha da plataforma. Tem muita coisa para ajeitar ainda, minha lista é absolutamente infinita, mas, mas ela funciona. Funcionar, funciona. Então eu tenho diversos modelos. Hoje eu tenho mais ou menos 40 modelos lá. Estou o tempo todo lançando modelos novos. Então, e os modelos têm essa carinha, tipo, tem um letreirinho de 3 cores. Você digita lá o texto e baixa os arquivinhos para imprimir na sua própria impressora em casa. Coisa de cortador de biscoito, que é um dos favoritos, tem 1.200 downloads em um mês. As pessoas entram, colocam lá uma logo, um coelhinho ou um negócio, arrasta lá e gera um cortadorzinho de biscoito do jeito que ela quiser. Aí eu literalmente estou dando a ferramenta para as pessoas customizarem as coisas que elas querem. Carimbo de brigadeiro, chaveirinhos, esses trequinhos assim, faz tudo. E as pessoas adoram. Esse aqui é um modelinho de string art, fica bem bonito, mas essa aqui é a cara do customizador. Isso aqui são tudo variáveis lá no meu código do SCAD, e eles se transformam em parâmetros aqui. Então, o tamanho, 135 milímetros, né? Você pode fazer slider para lá e para cá e altera o tamanho. Altera o texto ali em cima, coloca 2 linhas de texto, se você quiser, Maria Júlia, nome composto. Tudo, como eu estou codando, eu preciso digitar um retângulo de tamanho X, Y, né? Largura e altura. Então eu deixo aqui, ó. Você me diz qual largura e altura que você quer, e ele vai se gerar na largura e altura. Claro que é uma arte ali de tipo, se eu deixar customizar demais, vai quebrar. Então é uma arte ali do que eu deixo a pessoa mexer, do que eu não deixo mexer, mas muita coisa bem simplesinha, assim, bem legal. Eu lancei faz uns 45 dias. Já teve 4.500 downloads de pessoas entrarem, customizarem, baixarem o arquivo. 26 mil previews de tipo ficar mexendo, arrasta para o lado, digita gerar, ficar gerando até conseguir chegar no que quer. 2.600 cadastros, isso tipo sem marketing, sabe? Só no meu Instagram, só no meu perfil. Orgânico. Então, ainda está crescendo. Já está vindo as dores, o crescimento de todo mundo me chamando. Ai, mas dá para fazer um não sei o quê? Dá para fazer uma tagzinha, um chaveirinho não sei o quê? Calma, vamos fazer. Mas tá legal, assim, já tem bastante gente usando. E como esse aqui é uma palestra tipo IA, eu falei sobre IA, eu te dou algumas dicas do que a gente usou o cloud, isso como usuária, tá? Eu não sou especialista em cloud, não sou especialista em IA. Eu sentei com o cloud para criar o meu negócio. Então, eu vou dar umas dicas do que eu usei para fazer isso, né? Dica simples. Pedir para ele planejar antes de executar, sempre que possível, qualquer coisinha médio para grande, planeja. Ele geralmente você pede para ele planejar, ele posso fazer? Calma, deixa eu ler o que você quer, deixa eu ler o que você quer fazer. Mas daí você pede para ele planejar, dar uma revisadinha, você já percebe que ele não entendeu direito uma coisa ou outra, dá uma ajeitada e depois você manda executar. O cloud.md, dica básica, mas importante deixar um arquivo no cloud.md com o básico do teu projeto, básico de arquiteturas, tecnologias que você está usando, algumas instruções que você gostaria que sempre fossem executadas,
Ele às vezes ignora, mas a gente continua tentando. Tipo, sempre coloque analytics em tudo que você fizer. Ele não faz, mas pelo menos a gente tenta. O code review fake, eu vou dizer que fiz code review do que ele fez? Não fiz. Aceita, amém, tá passando, tá funcionando. É a história do MVP, né? Eventualmente, eu provavelmente vou sentar e vou reescrever tudo aquilo. Mas é o suficiente para lançar e conseguir assinaturas e conseguir o negócio sair rodando. Então, tá funcionando. O Cloud. E se quebrar, eu volto e mando o Cloud arrumar. Então, o code review foi só em pensamento. Mas, embora eu não tenha feito code review de tudo que ele criou, tem algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, pedir para o próprio Cloud fazer revisão de segurança. Ler e entender um pouco sobre segurança dos sistemas e devolver para o Cloud especificamente pensando em segurança. Você está cumprindo ponto X, Y, Z, tá tudo certo, ele provavelmente vai encontrar coisas que ele mesmo fez errada e você já consegue lançar com mais segurança, né? Pedir para ele revisar a biblioteca também. Manualmente, fala, dá uma revisada nas bibliotecas que você está usando, porque ele vai instalando, você vai aceitando, e daqui a pouco ele instalou uma biblioteca antiga que tinha vulnerabilidade conhecida. Então, antes de lançar, a gente fez um check-up de confere as bibliotecas, ele achou o problema, ele mesmo acha os problemas, mas você precisa manualmente pedir para ele verificar. Um truque muito legal é pedir para ele documentar as coisas. Documenta como está sendo feita a conversão de imagem para SVG. Às vezes é só pedir para ele documentar que ele fala, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, isso aqui não está funcionando. Muitas vezes a gente só pediu para ele documentar e ele mesmo encontrou bugs nas coisas que ele tinha feito que não faziam sentido só pedindo para documentar. Então, a documentação não é nem para a gente ler, é para ele mesmo documentar como está feito e encontrar problemas. E testar, né? Como eu não estou codando, ele está codando para mim, o meu trabalho é garantir que o que ele está fazendo está funcionando. Então, tem gente que bota tudo no automático, bota o Cloud para testar tudo, mas eu preferi, tipo assim, faz eu testo, faz eu verifico que se está certo. Ele errou no fluxo de pagamentos, embora a gente fez com o Stripe, tinha documentação completa para agentes, mas ele errou. A pessoa não pagou o boleto e ele deu os créditos mesmo assim. De umas coisas bestinhas, sabe? Ele não estava verificando o status do pagamento. Então, algumas coisas críticas vale a pena testar um pouco mais, fazer esse serviço de teste mesmo. E o que não é tão crítico, você sempre pode ir arrumando, mas já que eu não estou codando, eu vou pelo menos testar e verificar o que ele está fazendo está certo. E outra dica interessante é pedir para ele estimar custo. Por exemplo, de AWS. Eu não entendi, eu sou dev mobile, eu não entendia de custo de AWS, eu não entendia quanto que ia sair essa brincadeira. Então, no começo a gente fez conversou com ele sobre as possibilidades e pediu para ele estimar o custo, quantos usuários que ia gastar tanto, e ele até agora acertou mais ou menos bem, ele até estimou para cima, a gente está gastando menos do que ele falou. Mas é bem legal de conversar com ele e pedir para ele estimar quanto que vai sair, quantos usuários você precisa para valer mais a pena o X do que o Y, sabe? Então a gente deu muito certo. E são umas coisinhas que a gente está usando. A Resend para e-mails, muito bom. O Zeno Rocha aqui de Curitiba, ele tem uma startup muito boa de mandar e-mail via API. A AWS Lambda, Stripe para pagamentos. É muito fácil de integrar no sistema para recorrência de cartão de crédito. Analytics, PushHog. Cloud integra PushHog para mim em todas as páginas. Pronto, tá lá. E o PushHog, você entra lá no site, não sei se vocês conhecem, mas você entra lá no site e você pergunta, dá uma olhada nesse evento aqui para mim. E tem uma IA de texto lá,
em que você não precisa fazer query mais. Você pergunta, nesse evento aqui, as pessoas estão convertendo? E ele fala, não estou convertendo, você quer que eu olhe? Não sei o quê? Eu falo, olha para mim. Daí ele fica te ajudando a ver os analytics. Não existe mais fazer query, muito legal. OpenSCAD, obviamente, justamente eu criei um negócio inteiro em cima dele. Graças a Deus é open source. Ufa. DynamoDB de banco não relacional, a gente estava usando com a AWS Lambda, e um outro que eu uso muito no meu Instagram, que é a estratégia de crescimento do Instagram, que eu comento, link para receber na DM. Esse Creator Flow é um SaaS pequenininho também que funciona muito bem. E vou comentar aqui também um pouquinho só sobre o marketing, né, a venda, porque o que acontece muito é você criar um produto e não conseguir ninguém para pagar por ele, né? E embora eu já tinha um Instagram com um certo número de seguidores no começo, quando eu lancei, foi essas estratégias que eu usei para aquecer o Instagram também, né? A primeira coisa é ser bem básico. Então eu fiz tudo orgânico, bem transparente, focado em criativos, em coisas que não tem muitos em outros lugares. Bem pessoal, tipo, todo mundo vê minha cara, eu apareço lá. Quando as pessoas falam assim, tá errado, eu falo, tá mesmo, devolvo o crédito e arrumo pra ela. O suporte, atualmente sou eu que faço tudo, as pessoas me mandam DM, eu respondo. Fico louco, eu fico, mas eu vou dando um jeito. E uma estratégia de grátis mais pago, em que eu tenho mais de 100 modelos grátis, 100 modelos 3D grátis lá nas plataformas da Bambu Lab, por exemplo. E eles acabam chamando para minha plataforma paga. Então eu não tirei tudo do grátis para pôr no pago. Eu estou fazendo um mix e está funcionando muito bem. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de marketing e eu decidi não fazer na minha empresa, que você vai ganhar muito dinheiro vendendo com impressão 3D se você assinar minha plataforma, igual muita gente faz. Você vai ganhar muito dinheiro. Não posso prometer isso, não gosto de prometer isso. Você vai fazer coisas legais assinando minha plataforma. Você vai poder personalizar, mas não vou prometer que você vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu também não gosto muito da estratégia do 70% de desconto só até hoje. E daí você começa a seguir a página e tem sempre, todo dia, com 70% de desconto só até hoje. Acho que a gente está vivendo uma era muito boa em que coisas mais reais acabam ressoando um pouco melhor com as pessoas. Esse marketing muito agressivo acaba dando muita assinatura e cancelando e gerando reclamação online de tipo, não era isso que eu achei que era uma coisa, não era, eu achei que ia ganhar dinheiro, não consegui vender as coisas, então estou trabalhando numa coisa um pouco mais real, de boa, tá aqui, normal. E estratégia para crescer no orgânico ali. Eu tenho muitos vídeos com explicação em português, né, que eu falo, eu boto a legenda em inglês, mas os vídeos sem explicação, que eu só mostro as coisas acontecendo, monto a caixinha de palito, ele acaba atraindo gente gringa, então mesmo falando português, meu perfil, assim, 40% não é do Brasil, me manda mensagem em francês, em espanhol, em inglês. Então, mesmo falando português, eu consigo atrair gente de outros países. E muitos dos vídeos que dão muito certo para mim, eu mostrando como que eu faço as coisas, né? Tipo, olha como você pode fazer muito fácil, sem modelar, com 2 cliques. Toda vez que eu tentei, não foi muito pra frente. Mas quando você é bem pé no chão, tipo assim, eu faço assim, ó, sento aqui no meu site, muda aqui o texto, baixa o negocinho. Nossa, funciona muito melhor. Então, é o que eu tenho feito, e não é de propósito, tipo assim, eu escolho não editar bem meus vídeos porque eu sei que cria conexão. Não, eu só, tipo, eu posso, sabe? Eu tenho 50 mil seguidores lá, mas sou eu que faço tudo. Então, eu só posto. Eu não me esforço na edição. As legendas estão bem mais ou menos. Volte e meia, ele tem umas coisas erradas. Eu já desisti de arrumar minha mesa, já desisti de passar maquiagem para todos os vídeos. Tá tudo bagunçado lá no fundo. Mas funciona, sabe? As pessoas não querem mais ver aquela vida perfeita, em que é tudo muito staged, muito certinho.
isso parece muito distante se você mostra que eu sou uma pessoa como vocês, estou oferecendo esse meu serviço, dá uma olhada, vê se você gosta, tá funcionando muito melhor. Ainda bem, porque eu não ia conseguir fazer do outro jeito. E a última coisa é lançar MVP, assim, porque MVP é MVP. Ele não vai funcionar 100%, não vai estar perfeito. E com IA é melhor ainda, porque o que antes você ficava com medo de lançar uma coisa meio imperfeita, meio com pouca coisa, e falar, ai, vai levar 6 meses a mais para eu chegar num ponto legal. Não, você lança meio mal menos, meio com falha. Ai, daí você vê, tá com problema no e-mail, aí você senta e resolve o e-mail com o caldinho lá. Tá com problema no upload de imagem, aí você senta e resolve o upload de imagem. Você literalmente consegue trabalhar em cima do que tá precisando, ao invés de passar um tempão esperando, achando que tá perfeito pro seu gosto. Não está perfeito pro meu gosto, mas você passar muito tempo deixando muito perfeito antes de lançar, você não lança nunca. Então, lança e vai sentindo já, de acordo com os primeiros usuários, o que está precisando fazer. Com o Cláudio é muito mais fácil. O usuário me fala, está com problema nisso, e o Cláudio, o usuário, está com problema nisso. Aí ele, está aqui a resposta. E daí a gente itera muito mais rápido também. Então a gente vai trocando o pneu do carro com ele andando, né? Tudo pegando fogo. Eu digo que a IA, um pouco programação e um pouco trabalho de produto, de priorizar. O que é mais importante a gente resolver agora, porque eu não posso pedir para o Cloud fazer tudo absolutamente. Então eu tenho que escolher o que eu vou pedir para a IA me ajudar no próximo. Então meu trabalho agora é de priorização. O que é mais importante para resolver agora? E meio que só vai, assim. Tenho vários amigos que trabalham nessa área de lançar SaaS. Muitos não dão certo. Lança um, não dá certo, joga fora. Lança outro, não deu certo, joga fora. E tipo assim, tem muita gente que só testa, entendeu? Às vezes é no 10º, às vezes no 8º, às vezes é no primeiro, mas tem esse negócio de criar um negocinho extra. O meu SaaS, ele é um pouco, ele consome a minha vida, sabe? Mas não precisa consumir sua vida. Às vezes tem algum software menorzinho, alguma solução pequena que você pode tentar fazer para conseguir só alguns assinantes, mas que você resolve umas dores muito específicas. Então, fica de ideia se você tem vontade de lançar alguma coisa. E é isso, eu não estou com relógio, não sei quanto tempo passou, mas depois fiquem à vontade de conversar comigo. Tem umas pecinhas de 3D para vocês verem como é que é, e o chaveirinho de capivara também com NFC. Pergunta, pessoal. Alguém? Boa noite. Inclusive, aquele primeiro vídeo eu já tinha visto, não seguia, comecei a seguir até agora. A pergunta é: que impressora 3D você tem hoje? E se você pensa em automatizar outros serviços, como, por exemplo, a pessoa subir o STL e você imprimir? Porque eu sou um semidono de impressora 3D. Eu tive uma por um mês, quando eu fui usar a 3D ela não funcionava. Semana que vem eu arrumo. Sempre o pessoal fala, sempre imprime para mim, porque às vezes tem serviço que o mínimo é 100 cópias, alguma coisa assim, a pessoa tem que imprimir uma, né? Ou se você pensa também em automatizar de alguma forma a impressão. Eu tenho 3 impressoras, mas uma tá parada. 2 impressoras, uma Bambu Lab. As 2 são Bambu Labs, que infelizmente a marca que eu acho melhor é uma A1 Mini e uma P2S, que é uma fechadinha, maiorzinha. Inclusive, enfim, tem vídeos lá, mas eu trouxe elas de avião de viagem da Europa, foi meio maluco assim. Mas hoje eu não penso em vender os produtos físicos. Muita gente me pede porque vê os vídeos e fica encantado e quer comprar as coisas que eu faço, mas é uma questão de focar, sabe? Eu quero focar no software. As minhas impressoras já ficam praticamente ocupadas o dia inteiro só com os meus testes de modelos, porque cada modelo que eu lanço eu preciso testar algumas vezes, eu preciso tirar foto, eu preciso fazer coisas. Tem modelos que levam, sei lá, 10 horas para imprimir.
Então, elas já ficam ocupadas. Então, eu decidi não vender os físicos. Eu vendo para amigos, assim, faz um chaveiro para mim, eu faço. Mas eu não vendo na internet. Mas essa é a minha ideia. Eu quero que as outras pessoas usem o meu serviço para vender. Então, eu gostaria que as pessoas ao meu redor que têm impressora 3D pegassem o que as pessoas querem. Quanto mais os meus usuários venderem, mais eles me pagam, entendeu? Então eu quero que os outros vendam para continuar sendo no meu site. Mas eu não vendo o físico, não. Mais uma pergunta, pessoal? Alguém? Alguém? Peraí. Estou fazendo exercício. Olá, boa noite. Excelente palestra, excelente produto, software, muito massa mesmo a história. Eu queria entender um pouquinho só como é que é o seu modelo de negócios, né? Se for cobrar assinatura, é corrente, demora se for de crédito. E daí eu estava pensando, né? Porque a assinatura, às vezes a pessoa, por exemplo, tem seus modelos atuais, digamos, 50 modelos já, né, customizados. Daí daqui a um tempo, a pessoa vai entrar e vai ser uma assinatura mais cara, porque ela vai ter acesso aos anteriores. Né? Como é que funciona essa dinâmica? Tem vários produtos de impressão 3D que funcionam diferentes. A minha, atualmente, funciona por assinatura, por créditos. Então, o plano de R$42 por mês te dá 35 créditos por mês para usar na plataforma. Aí, na plataforma, se você entrar lá, você vai ver quantos créditos cada modelo é. A maioria é um crédito. O chaveirinho, você gera 9 chaveirinhos com um crédito só. E alguns modelos mais complexos são 2 créditos. Enfim, todos eles consomem processamento para ser gerados e afim, então eu decidi limitar por quantidade de downloads que você pode fazer por mês nesse sistema de créditos, mas você tem acesso à biblioteca inteira. Então, hoje tem 50 modelos, depois vai ter 100 modelos, você vai ter acesso aos 100 modelos, mas você vai poder baixar os 35 por mês. Então, você tem acesso a todos, mas os seus downloads são limitados por sistema de créditos. Isso aí. Obrigado, Aline. Valeu pela palestra. Só um recadinho, pessoal. Quem não fez check-in, me procura pra gente fazer check-in agora, tá? Aquele negócio dos brinks que eu falei no começo. E daí a gente vai fazer 10 minutos e a Laura já vai começar a palestra dela, tá bom? Aline, o pessoal pode ir lá ver os modelos? Por favor. A Aline trouxe vários modelos ali, pessoal, quem quiser dar uma olhada lá.